Bom dia, bom dia. Estou novamente. Chegamos para mais um dia para nós trazermos aqui a palavra de Deus, os ensinamentos bíblicos através dos temas bíblicos e também através das parábolas do Senhor Jesus. Quero cumprimentar o meu povo amado, os internautas do Correio do Lago, nessa manhã, com a paz do Senhor, para que você possa realmente ter paz no seu coração, para que você possa ter uma ótima sexta-feira, um final de semana abençoado. Chegamos com alegria para trazer as boas novas, para trazer a palavra de Deus até você que nos ouve aí pelo Facebook, através do site do Correio do Lago. Estamos chegando nesta manhã com o programa Conexão com Deus. Quem vos fala aqui, o pastor Claudemir Martins, e nós começamos então nessa manhã. Queremos deixar aqui um versículo do dia para a nossa meditação, que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 9 e 10. Vamos meditar no que a palavra do Senhor nos fala para o dia de hoje. Versículo do dia: Mas ele me disse, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijai-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois, quando sou fraco, é que sou forte. Versículo do dia para o nosso coração, né? A graça do nosso Senhor já é suficiente, né, para nós aqui agradecer a Ele, né, por tudo que Ele fez por nós, porque Jesus ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Então a sua graça nos basta e nós vivemos debaixo da graça do nosso Senhor Jesus, porque através, né, amados, dessa graça nós podemos, né? A graça é o suficiente a você, pois o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, o amor de Cristo regozije nas fraquezas. Então, é nos momentos de fraquezas que o amor de Cristo, e esse amor, ele fez o alto sacrifício de morte, morte de cruz, para que eu e você pudéssemos estar debaixo desta graça, pudéssemos estar debaixo desta paz. Então, quando nós estamos debaixo dessa graça, a Bíblia está dizendo que, mesmo que eu sou fraco, mesmo nas minhas fraquezas, né, amados? Mesmo nos meus insultos, quando insulto nós nas nossas necessidades, nas perseguições, nas angústias que vêm sobre nós, quando eu acho que estou fraco, mas aí eu estou forte, porque quem fortalece nós é o Senhor Jesus. Então, que você receba esse versículo, você que, quem sabe, nessa manhã se sente fraco, se sente aí, né, sem esperança, mesmo que você esteja fraco, você é forte, porque quem te sustenta é o nosso Senhor Jesus, e Ele está aqui nesta manhã já para te abençoar. Deus abençoe a todos, e hoje eu quero trazer um tema. O tema de hoje, nós vamos buscar na Bíblia Sagrada um tema sobre avareza. O que é avareza, pastor? O que a Bíblia fala sobre avareza? E eu faço uma pergunta para você: você é avarento? Então nós vamos entender agora o que é esse tema, o que é essa palavra avareza. Avareza, a Bíblia, ela diz que a Bíblia condena a avareza como um pecado, e ele é um dos 7 pecados capitais, considerando um vício que enfraquece a alma e impede o amor de Deus e ao próximo. A avareza é vista como um amor desordenado pelo dinheiro e pelas posses, um apego excessivo a bens materiais que impede a generosidade e a partilha. Olha só, importante nós trazermos um assunto como esse para entendermos, né,
que o mundo, né? O mundo em si, ele é muito capitalista, muito avarento, e a avareza, ela faz parte, então, ali dos 7 pecados capitais. A avareza, ela é um pecado, mas, e vamos ver o que a Bíblia fala sobre esse pecado chamado avareza. Então, a Bíblia, ela condena a avareza como um pecado e um dos 7 pecados capitais. Então, nós vamos ver aqui o que a Bíblia relata sobre esse assunto tão importante que nós estamos trazendo hoje. Né? Então, ela condena como um pecado e de uns 7 pecados capitais. E ela é equiparada à idolatria, pois a avareza coloca o dinheiro e as pessoas no lugar de Deus. E ela tem consequências. A avareza traz consequências espirituais, uma falta de confiança em Deus e a dificuldade de amar e servir o próximo. É isso que a avareza faz, né? O amor excessivo pelos bens materiais, pelas coisas materiais. Então, a pessoa, ela vai ter consequências espirituais, porque ela vai se apegar somente naquele bem material ou no seu dinheiro, mas nós sabemos que nós aqui somos espirituais e nós vemos esse mundo, né, claro, para desfrutar das coisas boas que o mundo oferece, que o Senhor permitiu, né? Nós temos que desfrutar sim do nosso dinheiro, desfrutar dos nossos bens, mas nós temos que ter o nosso amor excessivo ao dinheiro. Então, a parábola do rico avarento, em Lucas 12, nos versos 13 e 21, é uma advertência de Jesus sobre não poder servir a Deus e o dinheiro. Ilustra os perigos da avareza. Então, nós vamos ver aqui o que a avareza ela fala. A Bíblia, ela promove a generosidade, a solidariedade e o uso das pessoas para abençoar e ajudar os outros. A Bíblia fala sobre muito o amor ao próximo, bom samaritano, né? A generosidade das pessoas. Por isso nós estamos aqui, né, amados? A avareza é o oposto da generosidade, que é uma virtude cristã que busca o bem-estar do próximo. A avareza demonstra falta de confiança em Deus, em sua provisão, enquanto a generosidade é um ato de fé e confiança. A Bíblia encoraja a partilha e o uso dos bens para o bem de todos, em vez de acumular riquezas apenas para si. Porque nós não vamos, né? Quando nós não estivermos mais aqui, nós não vamos levar nada, né? O nosso corpo vai tombar, nós vamos ao pó novamente, o nosso espírito volta para Deus e a nossa alma, ela vai ter um destino. E aí nós temos que ter essa certeza que nada desses bens materiais nós vamos levar. Então nós temos que, claro, compartilhar enquanto nós tivermos vida com o nosso próximo, a nossa família. E é isso que a Bíblia nos ensina. Exemplos bíblicos, né? Aqui eu citei aqui a parábola do rico avarento, né? Esse rico acumulou riquezas, mas não se preocupou em usá-las para ajudar os outros. Ele morreu sem ter aproveitado suas posses e sem ter cumprido o propósito da sua vida. Olha só o exemplo bem claro aqui dessa parábola. Por que Jesus pregava por parábola? Ele pregava por parábola porque a parábola é uma história e ele sempre procurava pregar aos seus discípulos e à multidão exemplos, né? E aqui ele citou o exemplo da parábola do rico avarento, né? Esse homem era muito rico, acumulou muita riqueza, mas não se preocupou em usá-lo para ajudar os outros. Ele morreu sem ter aproveitado suas posses e sem ter cumprido o propósito da sua vida. É o que acontece muitas vezes nos dias de hoje. As pessoas, elas se apegam tanto nas suas posses que deixa ela mesmo de viver, de ter um dinheiro. Claro, o dinheiro é muito bom, né? Quem não gosta de dinheiro, né? Só louco, né? Até o louco gosta do dinheiro, né? Mas nós temos que saber aproveitar, né? Viajar. O dinheiro é bom para a saúde, o dinheiro é bom, né? Para nós compartilhar a compra do dia a dia, pagar os nossos compromissos. Então, ele nos ajuda muito, mas ele não é tudo na nossa vida. Nós temos que entender isso. Por isso,
não devemos fazer como esse rico avarento, né? Ele acumulou muito riquezas, mas ele não se preocupou em usá-la para ajudar os outros. Então, se nós temos condição, né, de ajudar o nosso próximo, e muitas vezes tem sem condição, mas o que tu puder fazer ao amor ao próximo, faça. Faça, porque Deus ele vai te recompensar. Então, amados, quando o Senhor Jesus ele adverte aqui e fala sobre essas parábolas, Jesus no Sermão da Montanha, Jesus alertou que ninguém pode servir os dois senhores, pois não se pode amar a Deus e o dinheiro ao mesmo tempo. Então, nós temos que, né, como eu tenho falado, nós somos espirituais. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, mas também desfrutarmos sim das benevolências, das bênçãos do Senhor, porque o Senhor diz que ele é o dono do ouro e da prata, mas sempre separando, né, as nossas posses, os nossos bens da parte espiritual, que é amar a Deus em primeiro lugar. O nosso dinheiro, nossos bens, é para nós desfrutarmos, é para nós ajudarmos o nosso próximo. Então nós devemos entender isso. Então, amados, a Bíblia ela não condena ninguém a ser bem-aventurado, abençoado, próspero, pessoas aí com muitos bens, riqueza, porque Deus, ele é o dono e dono da prata, e Deus sempre procurou abençoar os seus filhos. E ele quer ver todos nós abençoados, mas ele não quer que nós colocamos o nosso coração nas riquezas. É como aquele jovem, né, que era rico, e ele gostaria de estar seguindo o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus disse para ele: olha, vá, vende tudo o que tu tem e dê aos pobres. Mas ele ficou triste, porque ele tinha muitas posses. E aí o Senhor, conhecendo o seu coração, disse: é mais fácil entrar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar nos céus, né? E não estou dizendo que a pessoa rica, que a pessoa que tem dinheiro não vai entrar para o céu, vai. Só que se o coração dela estiver nas suas riquezas, vai ter dificuldade. Então é isso que o Senhor Jesus estava aqui explicando, falando, que a riqueza é bom, mas nós não podemos, né, achar que essa riqueza possa transformar o nosso ser, o nosso coração de humildade, de simplicidade, de ajudar as pessoas. Eu conheço pessoas poderosas, riquíssimas, bilionárias, que são pessoas muito boas, pessoas que você não acredita do que elas têm. São pessoas humildes, pessoas que ajudam. E é isso, amados. Nós, seres humanos, nós precisamos, claro, fazer o que o Senhor fez. Nos ensinou. Ele é o dono da prata e ele preferiu vir aqui nascer numa manjedoura. Então, dando exemplo para nós. E citando os exemplos aqui dessas parábolas, desse rico avarento, né? Que acumulou muita riqueza, mas não se preocupou em usá-la para ajudar os outros. Morreu sem ter aproveitado suas posses e sem ter cumprido o propósito da sua vida. Então nós temos que aproveitar. A passagem declara que a avareza ela é uma idolatria e que os avarentos não terão herança no reino de Cristo. Olha só, olha como é preocupante, né? Um pecado. E que se nós deixarmos essa avareza tomar conta do nosso coração, não teremos essa herança no reino do Senhor Jesus, que é o mais importante, né? Sim, a Bíblia, ela não define a avareza como um pecado imperdoável, para você entender, né? A Bíblia fala que não é um pecado imperdoável. No entanto, a avareza é considerada um pecado grave e um dos pecados capitais que podem impedir o acesso ao reino de Deus. Olha a importância disso. Então, nós devemos ter, né, esse cuidado. O único pecado que impede e que não tem perdão, que é imperdoável, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Os demais pecados, amados, se nós se arrependermos, o Senhor diz que são todos perdoados. Mas nós precisamos, então, entender o que a Bíblia relata, que Jesus nos relatou sobre isso. Então, amados, a Bíblia, então, ele não define a avareza como um pecado imperdoável. No entanto, a avareza é considerada um pecado grave e um dos pecados capitais que pode impedir o acesso ao reino de Deus. A avareza
que é o amor excessivo pelo dinheiro e pela posse, é um obstáculo para a relação com Deus e com os outros, como a Bíblia se refere à avareza. Em Efésios 5, 5 e 6 diz assim, afirma que o avarento não tem herança no reino de Cristo e de Deus. Em Timóteo também fala, no capítulo 6, 10, declara que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Lucas 12, 15, Jesus alerta para a necessidade de não acumular riqueza, pois a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. Olha que importante o que o Senhor Jesus ele deixou para nós, né? Em Colossenses 3:5, a avareza é listada entre as coisas que devem ser mortificadas e despojadas, pois é idolatria. Então, a avareza, embora a avareza seja considerada um pecado grave, ela pode ser perdoada através da fé em Jesus Cristo e do arrependimento. A Bíblia ensina que Deus está sempre disposto a perdoar aqueles que se arrependem de seus pecados e buscam a sua graça. Então, se nós estivermos dispostos a se arrepender dos nossos pecados, o Senhor sempre estará ali disposto a perdoar aqueles que se arrependem dos seus pecados e buscam a graça do nosso Senhor. Então, como abandonar a avareza? Como você pode abandonar a avareza? Se você se acha uma pessoa avarenta, se você acha uma pessoa assim que você ama muito as coisas materiais, que você não consegue desapegar, você pode, né? Então, se libertar, abandonar essa avareza que talvez consome você nessa parte espiritual. A primeira etapa para abandonar a avareza é reconhecer e confessar o pecado ao nosso Deus. Também fala sobre arrependimento, buscar o perdão de Deus e mudar de atitude buscando a generosidade e o desapego material. Então são atitudes para você abandonar esta avareza, a renúncia, renunciar aos desejos materiais excessivos e buscar a satisfação em coisas mais importantes, como amor a Deus e ao próximo. Então são aqui, né, algumas passagens bíblicas nos ensinando a como abandonar a avareza, praticando a generosidade, desenvolver a prática da generosidade, compartilhando com os outros, tanto em termos de recursos materiais, como de tempo e atenção. Olha, é importante isso, né? Tanto no tempo as materiais, como no tempo da atenção, né? Então, a pessoa avarenta, ela não quer dar atenção a ninguém, ela é orgulhosa, ela não acha que o mundo dela é os bens que ela tem, o seu dinheiro que ela tem. Então, ela precisa, né, buscar ajudar o próximo em termos de recursos, materiais, de tempo e atenção. Então, buscar de Deus, estar em comunhão com Deus, buscando a sua orientação e força para resistir aos desejos avarentos. Olha, buscar a Deus é muito importante e ajuda nós, então, a abandonar essa palavra, esse tema de hoje, que chama avareza. Então, a avareza, portanto, não é um pecado imperdoável, mas sim um pecado grave que deve ser combatido e abandonado através da fé, do arrependimento e da busca por uma vida de generosidade e desapego material. Então é importante você entender, amados, esses temas que nós estamos trazendo aqui, para que você possa compreender como é a nossa cotidiano, como é a nossa vida, e esses vários temas, essas várias histórias que o Senhor Jesus trouxe para nós, esses ensinamentos da palavra de Deus, eles nos orientam para nós sermos pessoas melhores. E se nós pensamos no céu, se nós pensamos na vida eterna, logo após a morte, então esses temas e esses ensinamentos, para que você possa entender o que a Bíblia fala sobre esses vários temas que nós estamos trazendo, faz com que você possa também refletir no dia a dia, para que você possa pensar como você está. É para você fazer uma reflexão de si mesmo. E muitas vezes, quando nós também aqui como pastor, como nós estamos aqui ensinando você,
Também a Bíblia fala que a palavra ela passa primeiro por quem prega. Isso faz nós refletirmos, porque somos falhos, somos seres humanos e somos sujeitos a erros constantemente. Então, quando a palavra de Deus, ela está aqui para ser uma bússola, para nos orientar, e o Senhor deixou isso para que o ser humano possa entender e para nós sermos melhores. Muitas vezes nós deixamos essa avareza tomar conta do nosso coração e muitas vezes nós se tornamos uma pessoa que nem muitas vezes nós mesmos se suportamos, porque às vezes nós chegamos num ponto que você começa a acreditar que você é o dono de todas as coisas, que você é superior, que você não vai morrer, que você tem poder, você faz isso, faz aquilo. Mas, amados, a Bíblia, a palavra de Deus, o nosso Senhor, nosso Deus, ele deixou aí a morte para provar que nós somos dependentes dele e que nós somos limitados de todas as coisas. Então, a morte é para todos, vai chegar para todos nós. Então, nós temos que entender que nós estamos aqui como peregrinos, nós estamos aqui com uma passagem nesse mundo. Nós não sabemos hoje, quem sabe nós teremos aqui falando, amanhã pertence ao nosso Senhor e nossa vida está nas mãos dele. Nós temos que ter os nossos cuidados e estamos preparados. Se nós pensarmos no céu, nós temos que obedecer o que ele nos deixou, que é os 10 mandamentos, que é o ensinamento da sua palavra, do que ele quer para nós seres humanos, para nós buscarmos, né? Não vamos ser perfeitos. Quando a perfeição é só o Senhor, nosso Deus, é só o Senhor Jesus que tem essa perfeição. Então, mas enquanto nós estivermos aqui, vamos ser melhores, vamos ser pessoas, né? O bom samaritano, vamos amar o nosso próximo, que é um dos mandamentos. Se nós obedecermos os 2 primeiros mandamentos da Bíblia Sagrada, são 10, mas os 2, que é amar a Deus, né? Sobre todas as coisas, buscar o reino de Deus e sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. E amar o nosso próximo como a nós mesmos. Se nós obedecermos esses 2 mandamentos, eles são os cumprimentos demais. E aí nós estamos agradando quem? A Deus. E nós estamos obedecendo o que ele determinou. E quando nós obedecemos a ele, a Bíblia fala que quando nós obedecemos, nós comeremos o melhor dessa terra. Então, Deus, ele sempre, disse que nós seríamos abençoados se nós obedecêssemos. E ele nunca foi contra a riqueza. Pelo contrário, Jesus nunca foi contra. Mas ele só é contra o amor à riqueza. É nós depositar o nosso coração, a nossa mente no bem material, né? No nosso dinheiro. E a Bíblia fala que nós devemos desfrutar do que ele nos dá, mas não amar. Amar é a Deus sobre todas as coisas. Então era nessa maneira que o Senhor Jesus estava ali citando aquela passagem daquele homem rico, né? E ele não desfrutou dos seus bens, tinha muito dinheiro e achou que aquele dinheiro já satisfazia ele, deixou ele, muitas vezes morreu, não levou nada, né? E deixou de viver o propósito que Deus tem para nossas vidas. O propósito que Deus tem para mim, para você, nós ser feliz, nós desfrutarmos das coisas boas, mas também ser um grande adorador e nunca esquecer que ele é o nosso Criador e que nós devemos a ele toda a adoração, né? Todo o louvor, toda, né, a santidade, devemos ao nosso Deus. É isso que ele fez. Então, tudo nós vemos aqui com propósito. Por isso, nós estamos aqui trazendo esses temas para você entender um pouco o que é servir a Deus, o que é estar na presença de Deus. Então, nós não estamos aqui trazendo religião, né? Pelo contrário, a religião, toda a religião, amados, ela, em vez de ajudar, muitas vezes ela é um problema para a vida do ser humano. Mas quando nós servimos a um Deus, servimos a um Senhor Jesus e servimos a palavra, é diferente, né? Claro que tem as religiões, são denominações criadas aqui, né, com CNPJs e tudo, para respeitar a legislação, para respeitar as leis do nosso país,
precisa todo, né, essa documentação. Mas o que nos importa é o que a Bíblia é a nossa lei. A Bíblia é o que nos orienta. Então, nós como cristãos, se nós obedecermos, nós não vamos ter problemas. Nós vamos ter soluções, nós vamos ter direções para os problemas que muitas vezes nós vamos enfrentar. Então é importante você entender os temas que nós estamos trazendo aqui para que você possa fazer uma reflexão do teu dia a dia, com a tua família, para você parar e pensar, né? E uma prova disso que nós passamos sobre a avareza, sobre... Nós vemos aí o que aconteceu na pandemia, né? Pessoas de muitas posses, né? Que de repente pegaram a enfermidade, pegaram o vírus e em poucos dias, né? Partiram, né, amados? Deixando aí tudo, os capital. Então, a gente viu aí que, infelizmente, o dinheiro não pôde salvá-los, né? Pessoas aí que pagavam 1 milhão, 2 milhões particular aí não conseguiram se salvar. Então, eu falo para você, essa meditação desta palavra aí, a palavra chamada avareza, então, é um pecado capital, mas ele é perdoável. Deus, ele perdoa, e o desejo de Deus é sempre nos perdoar, porque a sua misericórdia, ela se renova a cada manhã, e por isso nós estamos aqui. Deus renovou em nós a sua misericórdia, porque nós se arrependemos dos nossos erros, nossos pecados. Quem sabe essa semana, muitas coisas nós fizemos que desagradou a Deus, né? E muitas vezes a gente pensa, essa semana não foi muito bem, final de semana eu quero descansar. Mas muitas vezes nós entristecemos os olhos de Deus. Muitas vezes reflete em nós, amados? Porque esquecemos, quem sabe, de falar com Ele nessa semana, de meditar na palavra dEle, de orarmos. Então Deus, Ele quer que nós temos essa comunicação com Ele, essa conexão com Ele, através da sua palavra, através das orações, através das meditações, esse amor verdadeiro por Ele, né? Não só quando nós necessitamos, quando nós estamos aí, quem sabe, no fundo do poço, aí nós queremos Deus, mas você possa também tirar. Mas Deus, ele não proíbe, tá? A riqueza, eu quero que você entenda isso. Mas ele quer que você busque o seu reino, quer que busque a sua presença, quer que busque primeiro você servir a ele com adoração, com santidade, para que você possa entender que Deus, ele está no controle, que ele que nos criou, ele que nos formou, e ele quer essa adoração. O prazer dele é ver nós estarmos ali em comunicação, falando com ele, sentindo a presença dele, mas não tem preço, não tem dinheiro que paga isso. E isso passa, então, por nós buscarmos a presença de Deus. Então, amados, nós estamos aí já chegando ao final do programa. Eu quero deixar aqui, então, a vocês, que vocês possam ter um final de semana abençoado, que esta palavra, né, que hoje nós trouxemos aqui, possa ser uma palavra que possa você meditar, possa você fazer uma reflexão sobre essa palavra chamada avareza. Então, que você possa, então, buscar mais em Deus, né, amados? Viver debaixo desta graça, essa graça maravilhosa que o Senhor Jesus fez por nós, quando ele se entregou ali na cruz do Calvário, justamente para isso, para nós não sermos condenados, porque nós estávamos condenados, porque o mundo já estava chegando até o trono de Deus, as malvadezas que o ser humano estava fazendo aqui, as maldades que o ser humano estava fazendo. Então, já desde a fundação, o homem ele foi muito apegado aos bens aqui dessa terra, às riquezas dessa terra, esquecendo de Deus. Então, Deus ele não quer isso, ele quer que você desfrute, mas ele quer que você não se apegue, mas que ele busque ele em primeiro lugar, para que você possa ter essa conexão, essa comunhão e as bênçãos que o Senhor sempre tem reservado para nós. Deus sempre tem o melhor. Ele é o dono do ouro e da prata, saiba disso. E se nós fazermos a sua vontade e buscarmos ele em primeiro lugar, a Bíblia está relatando que as demais coisas serão acrescentadas. Olha só,
Então não te preocupe, busque primeiro o Senhor e as demais coisas. Então a riqueza, os bens, quando vem por Deus, vem pela mão do Senhor e através do teu suor, amado, você tem que desfrutar mesmo, né? Mas procure ser, continua sendo essa pessoa humilde, essa pessoa que ama o próximo. Quando você puder ajudar o próximo, ajude, né? Tem fazer acepção de pessoas, como o Senhor Jesus nos ensinou. Mas a riqueza, ela sim, ela é importante para nós, né? Porque foi Deus que implantou a riqueza aqui nesse planeta e nos deu sabedoria e nos deu estratégia para nós desfrutarmos de todas as riquezas naturais e de tudo que aqui está. Mas sempre nunca esquecendo que Ele é o nosso Criador, que Ele está em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. Que você possa ter um ótimo final de semana, um ótimo sábado, um ótimo domingo e que você possa meditar então nesta palavra, como, né, o Senhor aqui, eu li aqui já na abertura, onde eu li em 2 Coríntios 12, 9 e 10, que o Senhor, ele, através do seu sacrifício de morte de cruz, ele levou sobre ele todos os nossos pecados, ele levou sobre ele todas as nossas feridas, todas as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras, né, fomos sarados. E por isso nós estamos debaixo dessa graça. E essa graça e essa alegria é que nós queremos passar para você no dia de hoje. Que Deus possa abençoar. Eu quero fazer uma oração para você e nós retornaremos na segunda-feira novamente, na segunda-feira já, aqui no mesmo horário, com o programa Conexão com Deus, para trazer sempre um tema, uma parábola, uma palavra de edificação para a tua alma, para te abençoar. Então, nesse momento, eu quero orar pelas pessoas que, quem sabe, estão enfermas, pessoas que realmente precisam de uma oração. Eu quero levar meus pensamentos agora para que essa oração possa chegar até o seu coração, para que você possa receber, quem sabe, através do nosso clamor, uma resposta do nosso Senhor Jesus. Nós vamos interceder aqui e pedir para que o Senhor, através do Espírito Santo, visite vocês, e que vocês possam ser abençoados e ter um ótimo final de semana, que seja um final de semana de paz, de livramento, e que na segunda-feira nós podemos estarmos aqui recebendo as boas novas, as notícias que o Senhor reserva para nós na semana que vem. Então, eu quero agradecer a todos os internautas, quero nesse momento fazer uma breve oração e voltaremos no próximo segunda-feira, se assim o Senhor nos permitir. Oramos então e que você tenha um ótimo final de semana. Querido e amado Deus, na tua presença, ó Pai, nós queremos nesse momento invocar o teu santo e poderoso nome. Ó Pai, através dessa oração, através desse clamor, dessa intercessão, nós queremos interceder em favor daquelas pessoas necessitadas, daquelas pessoas, quem sabe, estão enfermas, aquelas pessoas que estão ali, Senhor, precisando de uma palavra, ó Pai, de um renovo espiritual, que através do teu Espírito Santo você possa visitar essa pessoa, que o Senhor possa, com as tuas mãos saradoras, essas mãos que saram, essas mãos que curam, o Senhor possa visitar aquela pessoa, Pai querido, que está ali numa cama, aquelas pessoas que estão ali no leito de um hospital, ó Pai, precisando de um milagre, à espera de um milagre. Nós cremos no teu poder, nós cremos que o Senhor continua sendo o mesmo Deus, que o Senhor não mudou, que o Senhor continua a fazer grandes milagres. E por o fato de nós estarmos aqui, a tua misericórdia nos alcançou e nós já estamos aqui porque o Senhor já operou um milagre, o milagre da vida, o milagre do fôlego de vida em nós. E nós te damos graça. Visita esta pessoa que nos ouve, ó Pai querido, por este programa, aonde o Senhor, Pai, possa levar e esse programa possa alcançar. O Senhor visita esses lares. Ó Pai, traz paz aonde há guerra. Ó Pai querido, traz renovo onde há tristeza, traz alegria onde há tristeza. E que o Senhor possa colocar os teus anjos, o teu Espírito Santo,
ó Pai, sobre a vida desta pessoa, sobre este lar. Confirma esta oração e abençoa, Pai, a cada um que está nos ouvindo. E que nós possamos, ó Pai, se o Senhor assim nos permitir, estarmos aqui novamente segunda-feira para trazer as boas novas, para trazer a Tua palavra. Confirma agora, Senhor, esse clamor. E nós pedimos com fé, crendo sem duvidar. E assim, ó Pai, o Senhor opera. E assim o Senhor nos ouve. E o Senhor abençoa. E assim nós te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.